Olá, pessoal. Então, vamos dar continuidade à segunda parte da nossa aula sobre listas, né? Então, a gente já falou um pouco, né, sobre as listas que são estrutura de dados, que elas podem ter dentro delas tanto o mesmo tipo de dados como vários tipos de dados. Então, ela pode ser uma estrutura de dados tanto homogênea quanto heterogênea, né? Mas a lista ela pode ter qualquer tipo de dado, né? Então, nós já vimos que nós podemos escrever as listas entre colchetes, né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, por exemplo, vou criar uma lista aqui, ó, temperaturas na semana. Então, entre colchetes eu vou colocar assim, por exemplo, uma média qualquer de temperatura, 21 graus, 35, 27, 26, 15 graus. Aí aqui, 38, uma variação bem grande. 19. Então, isso aqui é uma lista, tá, que nós estamos criando, cujo nome é temperaturas na semana. Por exemplo, se nós quisermos acessar, por exemplo, o elemento em qualquer posição, como é que nós vamos fazer? Você vai colocar, por exemplo, a posição 0. As listas, como nós falamos, sempre vão começar na posição 0, né? Então, aqui eu vou colocar... Bom, eu vou fazer o seguinte, digamos que uma variável B receba temperaturas na semana, a primeira posição, que é a posição 0, desta lista, tá? E eu vou pedir para imprimir. Vamos ver o que acontece. Então, vejam, olha só. Quem é que está na primeira posição? É a temperatura 21, né? Então, essa variável B recebeu. Então, você acessa o elemento de cada posição com o nome da lista, um colchete e a posição. Como nós fazíamos lá em vetor, tá? E a contagem de uma lista, ela sempre vai começar na posição 0, tá, pessoal? Então, por exemplo, eu quero criar uma lista vazia, por exemplo. Então, sempre aqui, olha, o colchete aqui vazio. Então, essa lista, ela é uma lista vazia. Então, estou criando aqui uma lista vazia. Por exemplo, se eu colocar o comando, usar o comando len, quiser, o que ele vai me retornar, o comando len? Comando len, se eu colocar aqui, ó, tem temperaturas na semana. Então, vamos ver, vamos mandar imprimir o que vai acontecer aqui quando eu pedir para imprimir o len. O len, ele vai retornar o tamanho da lista. Então, olha só, vamos executar aqui. Olha só, 7, né? Por que 7? Porque a lista tem 7 posições. Começa na posição 0 e termina na posição 6. Por exemplo, se eu pedir para imprimir o X, quem é o X? Vamos executar aqui. Vejam, é uma lista vazia, tá bom? Por exemplo, se eu utilizar, por exemplo, o comando append, por exemplo, como é que eu posso utilizar esse comando, o comando append? Então, o que eu falei para vocês? Que o comando append, ele vai adicionar um elemento à lista, mas você só pode colocar um argumento, tá? No append. Aí você vai querer adicionar, por exemplo, a essa lista aí, temperaturas na semana. Vamos ver aqui, temperaturas na semana, ponto, append. Aí eu vou colocar que eu quero adicionar uma temperatura de 30 graus, tá? Pedir para imprimir temperaturas, essa lista novamente, vamos ver o que vai acontecer. Vejam, aumentou um termo
nessa lista, certo, pessoal? Que é o 30 que nós colocamos utilizando o comando append, tá? Agora, por exemplo, se você tentar, por exemplo, colocar aqui mais de um argumento, eu vou copiar aqui, só para vocês verem. Digamos que você faça isso aqui, olha, 30,1,2, né? Você faça isso. Vamos ver o que vai acontecer. Veja. Olha só. Aqui, olha, na linha 9, vocês estão vendo que deu um erro aqui. Olha o que fala. Que o comando append, que vem de apêndice, né, de adicionar, ele precisa de um argumento. E aqui está dizendo o seguinte, que tem 3 dados. Ou seja, você não pode colocar 3 argumentos, como eu falei para vocês. Vocês têm que colocar um argumento, tá bom? Por exemplo, então, se eu mudar aqui e colocar um colchete, olha o que vai acontecer. Veja. Ó, não deu mais erro nenhum, né? Não deu nenhum erro. Eu vou mandar agora imprimir de novo essa lista para a gente ver o que vai aparecer. Então, vamos ver, vamos executar. Então, olhem só, pessoal, que apareceu no último termo. Apareceu uma lista dentro de outra lista, né? Como eu falei para vocês, as listas, elas podem ser recursivas, né? Ou seja, eu posso ter uma lista que chama outra lista, tá? Bem, então, vamos fazer o seguinte, um outro comando que a gente também pode utilizar é o comando, a gente falou com vocês na aula sobre o comando remove, né? Se eu quiser remover um elemento, né, da minha lista, tá? Então, eu posso utilizar esse comando remove. Então, vamos ver aqui. Temperatura na semana, ponto, remove. Aí, vamos pegar aqui, por exemplo, 26. Então, vamos ver aqui o que acontece agora quando eu mando imprimir temperaturas na semana. Eu pedi para remover o 26. Vejam que ele desapareceu aqui na última impressão. Então, o comando remove, o que ele faz? Ele vai lá na lista, procura o elemento e vai removê-lo. Por exemplo, se tivesse 2,26 nessa lista, 2 números 26, ele ia remover apenas o primeiro. Por exemplo, eu vou colocar 26 aqui no final, no lugar desse 19. Vou mandar executar. Então, olha só, pessoal, viram que continua 1,26 aqui? Porque ele removeu apenas o primeiro, tá? O outro comando também é o comando insert, que eu falei para vocês. Então, o comando insert, ele vai inserir um determinado elemento na posição que você escolher. Então, por exemplo, se eu utilizar da seguinte forma, deixa eu pegar aqui. Temperaturas, né? Temperaturas na semana. Aí eu vou colocar, vou escolher uma posição. Vamos para a posição 2. Eu vou colocar na posição 2 o número 32. Então, olha, 0, 1, 2. Onde está o 27, vai entrar o 32. Vou mandar imprimir para vocês verem. Agora nós vamos mandar executar. Olhem só, pessoal, o 27, olhem na primeira linha deste programa, o 27 estava na posição 2, ó, 0, 21,
1, 35, 2, 27. Aí nós pedimos para inserir o 2 na posição, o 32 na posição 2, né? Notem como ficou a lista aqui na execução. O 27 passou para a posição 3, quer dizer, o 27 não é removido, ele vai andar, entendeu? Para frente, porque eu pedi para incluir na posição 2 o 32, certo, pessoal? Ok, então agora, uma outra coisa é o seguinte, a gente falou do comando remove, né? E também a gente também pode usar aquela função pop, lembra que eu falei? A função pop, ela também, né, vai remover um elemento de uma posição específica, né? Então, aqui existe o remove que você coloca o próprio elemento, né? Esse comando remove. E já a função pop, ela vai remover um elemento de uma determinada posição. Por exemplo, se eu colocar assim, temperaturas na semana, ponto pop, aí eu vou querer eliminar, digamos que eu quero eliminar o elemento da posição 0, né? Então, vamos lá, executar. Eu vou mandar imprimir a lista para vocês verem. Vejam, olhem só. Então, aqui a função pop vai, você vai colocar a posição onde está o elemento. Então, é diferente do remove, né? O remove, você coloca o próprio elemento que você quer remover, tá bom? Vamos agora fazer um exemplo que o exemplo vai ser o seguinte: nós queremos ler 5 números, né, numa ordem qualquer. Então, e eu quero que eles sejam apresentados na ordem inversa, sejam apresentados na tela, na ordem inversa da leitura. Então, eu leio uma quantidade X de elementos numa ordem, quero apresentá-los na ordem inversa, tá? Então, olha só, para a gente fazer isso, vamos fazer o seguinte, eu vou declarar aqui, eu vou colocar aqui só para a gente saber. Então, aqui, ler 5 números e apresentar na tela na ordem inversa da leitura. Bem, isso é algo fácil de fazer, né? Eu poderia ler 5 números e só imprimir na ordem inversa. Mas e se você tiver 500 números, 500 mil números? Então, você pode fazer isto utilizando uma lista. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro criar uma constante aqui, chamada quantidade, que eu vou chamar essa quantidade de 5, e vou inicializar aqui uma lista vazia. Ok, pessoal? Depois de inicializar essa lista vazia, nós vamos então criar um laço for para a gente poder fazer a leitura de cada elemento. Tá? Então, aqui, olha. Read in range, aí eu vou colocar aqui quantidade, né? Então, se eu coloquei aí quantidade, vai de 0 até 5, né? E aí nós podemos colocar aqui elemento, chamar aqui elemento da lista, né? Nós podemos colocar input, né? Então, eu posso colocar input F, digite o elemento, aí eu vou colocar aqui I, né? Então,
digite o elemento, por exemplo, aí você vai colocar o elemento vai começar no 0, né, pessoal? O elemento 0, 1, 2, 3 e 4. Aí tá. Depois de digitar esse elemento, eu vou adicionar, né? Eu vou adicionar a essa lista esses elementos. Então, vou colocar aqui, olha, minha. Aí eu quero adicionar a esta lista, utilizando o comando append, o elemento que eu li. Ok? Então, a cada momento, eu vou adicionando esse elemento. Pessoal, vou adicionando este elemento. Ok. A gente lê a lista, eu vou criar agora um laço for para já li a lista para poder imprimir isso na ordem inversa. Então, se eu quero imprimir na ordem inversa, então eu tenho que começar do valor máximo e ir até o valor mínimo. Não termina sempre não vai terminar no 4, então vai ser quantidade menos 1, vai ser o máximo. Começa quantidade menos 1. E aí eu vou ter que ir até menos 1, porque o primeiro elemento é 0. Para poder ler o 0, eu vou ter que ir até menos 1 e o decremento menos 1. E aí, depois, o que eu vou imprimindo? Eu vou imprimindo cada elemento, né? Então, print minha lista, e aí eu vou colocar aqui cada elemento, tá? Aí vai aparecer na ordem inversa. Então, um erro aqui, vamos executar. O elemento 0, que é o primeiro elemento. Eu vou colocar aqui um valor qualquer. 3, aí 2. Então, pessoal, aí aqui, olha, 3, 2, né? Aí eu vou digitar aqui um terceiro elemento. Vou colocar 4. Vou colocar aqui Salete. E vou colocar João. Olhem só como foi que imprimiu. João primeiro, depois Salete e o restante dos elementos que eu tinha lido, na ordem inversa. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, eu também poderia fazer este programinha utilizando aquele comando reset, né? Então, como é que eu poderia fazer? Eu poderia inicializar minha lista aqui, né? A lista vazia, né? E aí já vou, eu quero ler 5 números, então for e range. Já coloquei aqui o 5, tem que terminar aqui com 2 pontos. Aí terminando disso, eu vou colocar aqui elemento, eu vou colocar elemento, mesma coisa, né? Aqui vou utilizar o input, filtro de formate. Então, aqui, digite o elemento. Qual é o elemento? O elemento I. Ok? Aí, esse elemento, cada um desses elementos vão sendo adicionados, está aqui nessa linha de comando, à lista. Ok, pessoal? Vão sendo adicionados à lista. Pronto. Feito isso, nós vamos utilizar o comando reset. Então, posso colocar assim, ó, for j in. Aí eu quero, digamos assim, inverter, né, a ordem da lista. Aí eu posso colocar assim. Minha lista.
Aí você vai imprimir o J. Então, olha só, na verdade, esse comando reversed, ele apenas vai inverter a ordem da lista, mas ele não vai mudar os elementos da lista. Então, ele não está alterando a lista. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou digitar aqui o primeiro elemento, eu vou colocar Maria, depois eu vou colocar 2.5, agora eu vou colocar 3, 7, vou colocar -2. Aí, olha só, vamos olhar com calma aqui. O primeiro elemento vai ser Maria, então vai ser o último a aparecer. O segundo é 2.5, vai ser o penúltimo. Depois o 3, antepenúltimo. Então, olha, o último era o -2, foi o primeiro agora a ser impresso. Agora, olhem só, quando eu mandar imprimir minha lista, olha o que vai acontecer. Vou começar aqui, vamos começar aqui, já que eu vou ter que digitar novamente. Vou colocar 4, 6, 1. Olhem só. Quando eu pedi para... primeiro, eu li os números, 2, 3, 4, 61. Então, tem que aparecer 1, 61, 4, e 3 e 2. Ok. Mas na hora que eu mando imprimir a minha lista, ela não foi alterada, porque esse comando da linha 6 aqui, esse reversed, ele não altera a lista, ele inverte a ordem ali, vai apresentar para você, mas ele não vai alterar a lista, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui e até a próxima aula ainda sobre listas, tá, pessoal? A gente vai ainda ter mais algumas aulas sobre lista. Então, até a próxima.